Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Agonê Fernandes e estou aqui com vocês hoje para a gente fazer um esquenta, uma preparação aí para o concurso do TST. Sem dúvida é um dos mais esperados do ano pela comunidade concurseira do Distrito Federal e de todo o país. Eu lembro que o TST vai ter sede aqui no Distrito Federal, mas é um tribunal que atende aí os anseios de muita gente de todo o país, porque já vem estudando para os TRTs e vem para cá. O TST tem um montão de cargo em comissão, função comissionada, então você consegue dar uma turbinada boa no salário. A gente sabe que dentro do Poder Judiciário da União tem alguns órgãos que são pobres quando o assunto é gratificação e tem outros que têm gratificação de sobra. É a situação do TST, do STJ, do TSE. Esses três tribunais devem sair esse ano e exatamente por isso eles são tão esperados. Quando você vai para outros órgãos dentro do Poder Judiciário da União, não há essa possibilidade. E aí tem uma dúvida muito comum que alguns alunos têm. Aragonê, eu moro aqui na Bahia, eu moro em Pernambuco, eu moro no Acre, moro no Rio Grande do Sul. Tem como eu fazer o concurso para o TST e depois conseguir ir para o meu estado de origem? Tem sim. Você pode conseguir porque você vai conseguir andar, se locomover em qualquer um dos tribunais do Poder Judiciário da União. Dizendo isso, o que ficaria de fora? O que dentro da estrutura do judiciário não faz parte da União? Só os tribunais de justiça estaduais. Os TJs são de cada um dos estados, exceção feita ao TJDF, beleza? Então TJDF faz parte da União também, TRE é União, TRT é União. Até isso vai ter uma pegadinha importante, muito frequente em prova de concurso, quando remete ao 5º Constitucional. Você deve saber que o 5º Constitucional tem 4 tribunais, TST, TRT, TJ e TRF. Então, se você pensa, por exemplo, TRT do Mato Grosso, quem é que vai escolher o integrante lá da lista tríplice? É o chefe do executivo, certo? Governador de Mato Grosso ou presidente da República. Repara bem, como faz parte do Poder Judiciário da União, presidente da República. Mas isso é só uma explanação inicial. Eu converso com vocês hoje sobre o concurso do TST e eu gostaria de fazer um corte, foi assim que eu imaginei. Eu sei que o edital é muito grande e eu sei que tem gente assistindo que vai tentar técnico, área administrativa, analista, área administrativa, analista, área judiciária. Então eu fiz um corte de modo que o conteúdo que a gente trabalha hoje vai ser aproveitado em qualquer um desses cargos, tá bom? Tem gente de outros concursos também, eu sei disso. Algumas pessoas me mandaram mensagem hoje ainda, mas dentro da Carlos Chagas. Tudo que vai ser trabalhado aqui serve para qualquer um dos cargos, tá? Aragonê, tem um tempo de antecedência e eu queria me dedicar de forma mais adequada. Como fazer? Ler a legislação é uma estratégia adequada? Sim, é necessário ler a legislação, mas não é suficiente. Se eu fizer a leitura da Constituição e os exercícios da FCC, será suficiente isso aí? Também não. Eu peço que você acompanhe a jurisprudência, no mínimo a jurisprudência consolidada em súmulas. E aí você vem e me fala bem assim, não, mas eu não vou tentar analista área judiciária. Eu vou tentar nível médio ou analista área meio. Eu não sou formado em direito. Eu vou repetir, leia as súmulas. No mínimo as vinculantes, mas eu recomendaria que lesse as outras também. Mesmo para nível médio? Mesmo para nível médio. Ah, mas isso não cai. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Começando aqui, no meu corte eu fiz princípios fundamentais, que é do artigo 1º a 4º da nossa Constituição, ok? É o título 1 da Constituição. As questões de prova dentro da Carlos Chagas, quando falam em princípios fundamentais, efetivamente não costumam trazer um grau de exigência muito acentuado. Você vai ver que muitas vezes aqueles mnemônicos que a gente aprende lá dentro dos princípios fundamentais vão resolver a parada. Como assim? Você sabe que lá no artigo 1º eu tenho os fundamentos da República. E dentro dos fundamentos, qual é o mnemônico que a gente usa? Você daí de casa pode completar comigo.
É o pessoal do Sodivaplu. Cuidado que você tem que saber o que tem dentro de cada um deles, senão você vai passar aperto quando a banca colocar duas coisas que começam com a mesma terminação. Aqui é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lá no artigo 2º vai tratar da separação de poderes, não entra mnemônico algum. O outro mnemônico que vai entrar é lá no artigo 3º, quando trata dos objetivos internos. Qual é o mnemônico dessa vez? Conga, pro, R. Como assim, Aragoni? Cuidado que são sempre verbos no infinitivo, mas as bancas têm feito a substantivação do verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Promover o bem-estar de todos, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Todas as vezes que nós falamos em objetivos, são metas. Objetivos, metas, são programas de governo. Lembra quando cai lá? Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Os artigos 3º, que são os objetivos. 4º, princípio nas relações internacionais. 6º, direitos sociais, são normas programáticas, seguindo aquela classificação tradicional trazida pelo professor José Afonso da Silva, que é o grande papa do direito constitucional, tá bom? Quando cai esse assunto, eficácia e aplicabilidade, eu lembro que a classificação vai se distinguir em normas de eficácia plena, contida, limitada e programática. Aqui eu coloquei mnemônicos do artigo 1º da Constituição, fundamentos, e do artigo 3º, objetivos internos. Lá no artigo 4º vai falar os princípios nas relações internacionais. E eu sempre dou uma dica assim, se você é brasileiro, basta raciocinar aí como você mandaria bem, que você não vai errar na prova. Como assim? Como assim? O Brasil resolve os problemas de forma pacífica ou belicosa? A gente às vezes é pacífico até demais, não é isso? Solução pacífica dos conflitos. Vem cá, a gente aqui é contra ou a favor ao terrorismo? Contra. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. A gente é a favor de ficar invadindo os países dos outros ou a gente é da não intervenção? E aí vai ficando fácil, né? A gente respeita os direitos humanos? Sim, então vai ter prevalência dos direitos humanos, beleza? Vamos fazer questão. Olha só, prova de 2015, você vai ver que se essa pergunta se repetisse hoje, não teria nenhuma modificação. E aí ele começa o item assim, considere pluralismo político, soberania, independência nacional, prevalência dos direitos humanos e não intervenção. Ou seja, até aqui ele não deu nenhum conteúdo. Vamos ver o que ele quer. De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, é regida pelos princípios. Opa, então ele quer o artigo 4º da Constituição. Vamos voltar aqui, ó. Soberania, está dentro do Sodivaplu. Ou seja, isso aqui é um fundamento, não é o que ele quer. Pluralismo político está aqui, né? E o soberania está aqui. Então, as duas eu já matei. Independência nacional não vai estar aqui e não vai estar no artigo 3º. Então é o princípio nas relações internacionais, achei um. Prevalência dos direitos humanos, achei outro. Não intervenção, achei mais um. Então estão corretos os itens 3, 4 e 5. Vamos procurar a resposta? 3, 4 e 5, cadê? Aqui. Questão, gabarito, letra D. Vamos passar para a próxima, sem perder tempo, beleza? Questão TRT, nona região na lista. Considere os itens abaixo. Repara que vai ser muito semelhante o estilo de uma prova para outra. Tá aí a importância de você se habituar a fazer provas da banca que é previsto. O TST já confirmou, a Fundação Carlos Chagas, que tem tradição de fazer muitas provas. Procura aí, tem vários sites de busca, no nosso material também é disponível. Eu vou compartilhar mais uma vez lá na minha linha do tempo um programinha que foi feito aqui do Gran Curso Online de graça, um arquivo com 1000 questões do ano de 2016, tudo de graça. Vou compartilhar lá no meu Facebook, tá? Se você não é meu amigo ainda no Facebook, você vai ver que eu tenho uma dificuldade, pela quantidade de pessoas, já estourou o limite de 5.000. Então eu peço que você use a opção seguir. Não vai lá tentar colocar como amigo que não tem como, beleza? Eu sempre tento colocar dicas importantes para a sua prova, dicas importantes para você se sair bem no mundo dos concurseiros e tem umas besteirinhas para a gente divertir também. Beleza? Vem cá. Considere os itens abaixo.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores é o que mesmo? Vou relembrar, ó. Socidivaplu. Já achei que os valores estão aqui. Então, valores é um fundamento. Pluralismo político. Ó o plu aqui, ó. Fundamento. Garantir o desenvolvimento nacional. Lá no artigo 3º eu falei que tem um mnemônico, não tem? Conga Pro R. O que era isso aqui? Construir, garantir, promover, erradicar, reduzir. Aqui ele está falando, ó, o G. Garantir é um objetivo. Prevalência dos direitos humanos, nós já vimos que é um princípio nas relações internacionais. Vamos ver o que o examinador quer. Vamos lá. Em relação à República Federativa do Brasil, o que consta nos itens 1 a 4 representam, respectivamente. Então vamos procurar. 1 é fundamento, fundamento, objetivo, princípio. Vamos procurar. Fundamento, fundamento, objetivo, princípio. Opa, já é a letra A, é isso mesmo? É, vamos procurar. Gabarito, letra A. Mole feito sopa de minhoca. Então você vai ver que as questões do artigo 1º a 4º da Constituição, princípios fundamentais, são simples. Se são simples, é nela que você não pode perder de modo algum, tá bom? Qual é o coração da tua prova do TST? O coração da tua prova está em 2 pontos. Direitos e garantias fundamentais, artigos 5º a 17, é onde a gente vai entrar agora, e lá no 92 até o 135. Porque o Poder Judiciário é 92 ao 126. Mas, quando a gente vai do 127 ao 135, funções essenciais da Justiça serão muito importantes. Os artigos lá das funções essenciais também serão fundamentais para garantir a tua aprovação, tá bom? Artigo 114 da Constituição, deem uma lida especial. Eu não sei se vocês já viram uma ferramenta na internet, escreve aí no Google, a Constituição e o Supremo. Vou repetir, a Constituição e o Supremo. Por que você vai escrever isso aí? Nesse A Constituição e o Supremo é uma ferramenta disponibilizada pelo STF, em que você pergunta por artigo, você coloca lá, artigo 114. É ele que eu estou pedindo para você pesquisar. Você vai colocar lá, artigo 114, visualizar. Vai pegar a Constituição no artigo 114 e todas as decisões do Supremo Tribunal sobre aquele artigo vão aparecer para você. E o artigo 114 vai ser fundamental na prova do TST. Por quê? O que diz o 114? O 114 diz a competência da Justiça do Trabalho. Especialíssimo para a tua prova, tá bom? Tenha muito cuidado com a emenda 92 de 2016, recente. E o que diz a emenda 92 de 16? Vai tratar especificamente do TST. Então, não preciso nem dizer que é importante para a tua prova, beleza? Vamos lá então, ó. Questão 1 dos direitos e garantias fundamentais. Suponha que o secretário de Segurança Pública de determinado estado, secretário de Segurança Pública, determinado estado da federação, figura como réu em processo penal pela suposta prática do crime de homicídio doloso. Crime doloso contra a vida. Quem julga, moçada? Quem julga é o tribunal do júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Você lembra? São 4. Cuidado, porque só são 4. Homicídio, aborto, infanticídio e o IAI suicídio. O que é o IAI suicídio? Instigação, auxílio, induzimento. Cuidado que eu falei que são 4, porque tem alguns que parecem ir ao júri, mas não vão. Latrocínio é roubo seguido de morte. Crime contra o patrimônio não vai a júri. Extorsão mediante sequestro com resultado morte não vai a júri. E o crime de lesão corporal seguida de morte não vai a júri. Por que não vai a júri? É crime contra a integridade física. Beleza? Tem que lembrar os 4? Tem. O júri julga só esses 4? Negativo. Também julga os crimes conexos. Se eu matar e esconder o corpo, vai ser homicídio mais ocultação de cadáver. Os 2 vão para o júri. Beleza? Tá. Mas aqui começa a exigir de vocês um raciocínio que vai além da Constituição Federal. Se você ler a Constituição, você não resolve isso aqui não. Só a leitura da Constituição não é suficiente. Aqui você vai precisar conhecer as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Que súmulas? Pois é, o STF tem súmulas vinculantes e não vinculantes. As súmulas vinculantes do Supremo são poucas.
são 50 e poucos. Então eu vou botar assim, ó, menos de 60. Já as súmulas normais são apenas 730 e poucas. Vou botar 736, arredondando aqui. Não sei se é 35, 36, está nessa casa. Aragonês, você está me dizendo que eu vou ter que ler 730 e poucas coisas? Pois é, tô. Aragonês, mas ler isso aqui vai dar trabalho? Vai, mas você tem tempo até a prova. Ah, mas ler isso aqui é chato? É. E aí eu te pergunto, massa é ser pobre? Irmão, tem que ler. Sabe por que tem que ler? O que está aqui dizendo é o seguinte, ó, vamos voltar para lá. O secretário de Segurança Pública é réu num processo penal de crime de homicídio doloso, ok? Quem vai julgar o gente boa nessa situação? Aqui o que está sendo colocado é porque esse gente boa vai ter foro especial. Secretário de Segurança Pública é como se fosse, pensando no Temer, é o ministro de Estado do presidente da República. O governador tem secretários de Estado. O governador tem foro especial? Tem. Quem dá? A própria Constituição. Secretário de Segurança Pública pode ter foro especial? Pode. Se tiver, é na Constituição estadual. A federal não deu. E aí eu te pergunto assim, ó, um deputado federal que mata alguém dolosamente, ele vai ser julgado no Supremo ou no júri? Repara, porque a Constituição Federal, lá no artigo 5º, deu a regra, matar alguém, júri. Só que a Constituição Federal, lá no 102, deu a exceção. De acordo com a Constituição no artigo 102, deputado federal nos crimes comuns vai para o STF, ok? E aí eu te pergunto, regra versus exceção. Qual que prevalece? Prevalece a exceção, porque é Constituição versus Constituição. Então o deputado federal que mata alguém vai para o Supremo Tribunal Federal, ok? Mas, olha a situação, vamos pensar aqui. A Constituição estadual pode dar foro especial para um cargo que não tenha foro especial no âmbito federal? Como assim? Não entendi, Aragonês. Pensa que determinada autoridade não tem foro especial na Constituição Federal. E aquela autoridade que seria em simetria no âmbito estadual, pode ter? Eu vou pegar como exemplo o estado vizinho a gente aqui, eu estou falando do Distrito Federal, Constituição do Estado de Goiás. Olha o que a Constituição do Estado de Goiás falava, ó. Falava que tinha foro especial o procurador de Estado. Procurador de Estado, se você pensar no âmbito federal, ele seria o advogado da União, o procurador federal, o procurador da Fazenda Nacional. O amigo Gustavo Scatolino, que dá aula aqui para vocês de Direito Administrativo, ele é procurador da Fazenda Nacional. Então seria o cara em simetria a ele no âmbito estadual. Mas o Scatolino não tem foro especial. Procurador da Fazenda, advogado da União, não tem foro especial. Quem tem é o AGU, o advogado geral da União tem. Os advogados da União não tem. Mas no âmbito de Goiás tem. O cargo dele em simetria teria. Quer ver outro cargo aqui, ó? Se eu pensar consultor legislativo da Câmara e do Senado não tem foro especial. Mas o procurador da Assembleia Legislativa tem. Lá em Goiás tem. Pode isso, Arnaldo? Pode. Defensor público da União não tem foro especial. Mas defensor público em Goiás tem. E aí tinha até previsão de foro especial para delegado de polícia, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse cargo aqui não pode ter foro especial. Delegado de polícia não pode ter foro especial, nem mesmo dado por Constituição Estadual, ok? Mas esses três aqui, ó, o Supremo entendeu que sim. E a regra prevista lá na Constituição do Estado de Goiás previa que eles seriam julgados no TJ, na segunda instância, juiz de primeiro grau e Tribunal de Justiça, segundo grau, ok? Minha pergunta agora. Então vamos pensar que um defensor público de Goiás matou alguém dolosamente. Repara que ele tem foro especial, mas quem foi que deu foro especial para ele? Constituição do Estado de Goiás. Vem para cá para a tela comigo, ó. A Constituição do Estado de Goiás deu foro especial para ele, confere? Esse cargo dele tem foro especial na Constituição Federal? Negativo. Então, se ele rouba alguém, TJ. Se ele estupra alguém, TJ. Se ele mata alguém dolosamente, júri. Por que vai ser júri? Constituição Federal brigando com a Constituição Estadual. Quem prevalece? Claramente a Constituição Federal. Tudo isso que eu expliquei aqui vai servir para justificar a prova da gente aqui, ó. Vamos voltar? Lá está escrito que o cara é secretário de Segurança Pública. Ou seja, não tem foro especial dado pela Constituição Federal. Sim?
Beleza, beleza. Agora vem para outro ponto. E se a Constituição Estadual der foro especial para ele? Como é que fica? O foro especial dado pela Constituição Estadual, como a gente acabou de ver no caso de Goiás, não vai se sobrepor. Não vai se sobrepor aí. Onde é que estava escrito isso, Aragonês? Olha a importância disso, ó. Era a súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 721 não é vinculante, não é vinculante. Mas o assunto é tão importante que depois virou súmula vinculante. E súmula vinculante número 45, Supremo Tribunal Federal, depois, para dar ainda mais força ao seu entendimento, colocou que o foro especial dado pela Constituição Estadual exclusivamente não se sobrepõe à regra do júri. Por que não se sobrepõe? A regra do júri foi firmada na Constituição Federal. Beleza? Beleza? Então vamos. Onde é que o gente boa vai ser julgado? No júri, né? Então essa aqui está errado, essa aqui está errado, meu Deus, TRF não dá, né? Superior Tribunal de Justiça não, Supremo Tribunal Federal não, vai ficar mole igual sopa de minhoca, porque é júri, é júri. Ainda que a Constituição Estadual estabeleça foro por prerrogativa de função, ok, súmula vinculante, 45, e você já viu que tem que ler súmula, tem que ler súmula. Vamos conferir? Gabarito letra A, facinho, vamos para a próxima. No tocante às associações, considerem. Irmão, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão na semana passada que às vezes do concurseiro médio, eu coloco concurseiro médio que é tipo o homem médio. Concurseiro médio não presta muita atenção nos julgados que estão rolando não. E aí quando passa lá William Bonner falando, quando passa lá na Globo.com, ele prefere ficar vendo fofoca, o que a Zilu Camargo falou, o que a Luana Piovani falou, ao invés de prestar atenção no que vai cair na prova dele. Repara bem, repara bem. O Supremo Tribunal Federal falou bem assim, ó. Em uma ação coletiva ajuizada por uma associação, presta atenção que isso é da semana passada, hein? Vem cá, ó. Em uma ação coletiva ajuizada por uma associação, só vão ser beneficiados por aquele ganho da associação quem estava lá na associação na época em que foi ajuizado. Aragonês, eu não entendi não. Então, deixa eu te explicar o que vai acontecer comigo. Ó, eu entrei no TJDF, eu sou juiz do DF desde 2012, tem 5 anos. Tem 5 anos. Mas, em 2009, a Associação dos Magistrados do DF entrou judicialmente pedindo uma determinada verba, uma determinada gratificação. Ok? Repara bem, suponhamos que a AMAGES, né, que é a associação da gente, ganhe essa ação que ela entrou lá. Eu vou ser beneficiado? Negativo. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, eu não vou ser beneficiado. Por quê? Se eu entrei em 2012, na época em que a ação foi ajuizada, eu não estava na associação, ok? Importantíssimo isso aí para a prova de concurso. Vai cair no constitucional, vai cair no processo civil, pode cair no administrativo, o que você não pode é estar desprevenido, beleza? Direito das associações tem caído enxurrada em prova de concurso. Quem não presta atenção nas últimas provas acaba se arrebentando. Vem cá, vem cá. Itens. A criação de associações independe de autorização, ok? Sendo vedada, proibida, a interferência estatal em seu funcionamento. Isso aqui está na Constituição, lá no artigo 5º, quem leu já viu. O mesmo dispositivo fala de cooperativas também. Do mesmo jeito, independe de autorização, sim. Sendo vedada a interferência, ok? Então, esse está certo, esse está certo. 3. Aqui você já tem que prestar muita atenção. As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para, aqui está o X da questão, ó, representar seus filiados judicialmente. Quando a gente é concurseiro, tem uma disciplina que a gente não curte muito não, chama processo civil. E eu entendo quando você não curte muito processo civil, porque eu odeio. Não é que eu não curto, não. É mais grave, é mais grave. Porque quando a gente vai falar de associação, tem 2 institutos que eu preciso trabalhar. A representação processual e a substituição processual. Onde é que tem substituição processual? Começando pelo final. Mandado de segurança coletivo. A associação pode impetrar mandado de segurança coletivo? Pode. Pode. E aí vai ter súmula, toda hora eu falo de súmula, né? E aí tu fala, não cai súmula. Cai, peste. Cai peste.
Mandado de segurança coletivo, tem uma súmula do Supremo Tribunal que fala que não precisa de autorização. Sabe por que não precisa de autorização individualizada? Porque se trata de substituição processual. Aragonês, eu não sei a diferença de representação para substituição. Calma lá que eu vou te explicar. Na substituição processual, alguém entra em nome próprio pedindo direito alheio. Vou de novo. Na substituição, eu entro em nome próprio pedindo direito alheio. Como assim? A Associação dos Magistrados entrou pedindo direito para os magistrados. É isso aí. Quando eu estou em mandado de segurança coletivo, porque é substituição. Na substituição, vai precisar ou não de autorização? Ó o dedinho, não. Agora, quando eu falo em representação, na representação precisa de autorização. Aragonês, vem cá, e se tiver uma autorização genérica no estatuto? Já serve? Negativo. A autorização genérica do estatuto não vai autorizar que você seja beneficiado. Tem que ser a autorização de cada um dos associados. E agora eu somo com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada. Além de tudo isso, só vai ser beneficiado aquela pessoa, aquele associado que estava na associação ao tempo do ajuizamento da ação. E o Aragonês se lascou nesse negócio aí. Beleza? Não estou muito satisfeito com a decisão, mas faz parte do jogo. Para você é importante, para mim também. Sabe por que para você é importante? Porque você vai entrar no TST, Deus nos ouça, né? Ou em algum outro cargo ainda melhor. E quando você entrar no TST, vai ter um monte de ação para trás para beneficiar servidores. E aí você vai ver que os servidores vão ganhar e você vai ficar esperando, né? Porque, na verdade, só com o tempo que você vai acabar sendo beneficiado com as ações. No começo, você só vai ver, o antigão ganhou. Pois é, porque ele está lá há mais tempo. Você já devia ter estudado do concurso anterior, beleza? Mas vamos voltar, ó. Aqui eu tenho, ó, as entidades associativas, independentemente de autorização, tem legitimidade para representar? Negativo, aqui não é substituição. E aí eu vou para a última. As associações só poderão ter sua atividade suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Presta atenção porque tem um ponto que sempre cai em prova da FCC, que é esse aqui. Quando eu falo em suspensão compulsória ou dissolução compulsória, qual mais grave? Claro que suspender é muito menos grave do que dissolver. Dissolver é acabar. Para eu fazer uma suspensão compulsória, é qualquer decisão judicial. Agora, para eu dissolver compulsoriamente, exige trânsito em julgado. Dissolver é mais grave, né? Acabar com a associação compulsoriamente, decisão transitada em julgado. Para eu suspender, qualquer decisão pode ser até uma decisão cautelar. Beleza? Vem cá, então. As associações poderão ter suas atividades suspensas por decisão transitada em julgado? Não, não é isso. Aqui estaria certo se fosse dissolvidas, ok? Item errado. Vamos procurar, porque está certo aqui na minha contagem, item 1 e 2. Vamos ver se tem mais? De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma em 1 e 2. É isso mesmo? Será que vai bater? Vamos lá? Até aqui. O Senhor nos ajudou. Vamos embora para mais uma. 3. Olha o tamanho da questão, Deus me livre. Em que pese a Constituição Federal assegure a inviolabilidade do domicílio, é constitucional o ingresso. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Diz para mim, vem cá. Ingresso desautorizado. Porque com a autorização você pode entrar em qualquer hora, certo? Na casa do gente boa. Eu quero saber o ingresso desautorizado. Lembra que tem hipótese de dia e tem hipótese de noite? Vamos relembrar? Em caso de desastre, pode de dia? Pode. E de noite? Pode também. Em caso de flagrante delito, pode de dia? Pode. Pode de noite? Pode também. Para prestar socorro, pode de dia? Pode. Pode de noite? Pode. Opa, vamos chegar naquela que não pode. Em caso de autorização judicial, pode de dia? Pode de dia. Pode de noite? Não. Não. A regra é não. Por que eu estou dizendo a regra é não? Porque o Supremo Tribunal Federal tem um julgado muito importante que de vez em quando é cobrado pelas bancas. O inquérito 2424, o número dele não é esse não, é 2424. Para mim é mais fácil falar 2424, né? Mais fácil de você assimilar. Lá no inquérito 2424 estava sendo investigado um peixe grande, um peixão, tubarão,
Ministro do STJ era o réu, para você ter uma ideia. Tinha ministro do STJ, tinha algumas outras pessoas destacando-se o irmão do ministro. E aí eu te pergunto, o irmão era advogado, tinha uma suspeita de que ele estava vendendo decisão judicial lá no escritório. Escritório de advocacia entra no conceito de casa? Entra. O conceito de casa é amplo, né? Escritório de advocacia entra no conceito de casa. O escritório funciona de dia? Funciona. O Supremo, que era quem estava investigando, queria colocar escuta ambiental, né? Aqueles negócios escondidos. Dava para colocar de dia? Não, mandou colocar à noite. Quando trouxe a prova, e é claro que a prova arrebentava a defesa falou, opa, essa prova aí é ilícita. Foi colocada durante a noite por decisão judicial. E o Supremo falou, não é ilícita não. Quem mandou colocar a prova fui eu. Aí a defesa falou, não, mas é segundo a Constituição, e o Supremo falou, não, mas quem interpreta a Constituição sou eu. Eu sou o guardião da Constituição. E você está usando uma garantia constitucional como escudo para a prática de crimes? Isso não é tolerado. Porque não existe direito absoluto. E eu sempre tenho que ponderar um com o outro. Quando eles entram em colisão, em choque, eu vou fazer uma ponderação, ok? Onde é que está escrito isso? Não está escrito na Constituição, não está. Mas está na jurisprudência e na doutrina. Então vamos aqui, ó. Se a questão não falar isso que eu estou te explicando, escritório de advocacia durante a noite, prática criminosa por parte do advogado, você vai responder a regra. Eu tenho um amigo que falou bem assim uma vez, eu estava entrando com 15 recursos, 15, contra uma prova de promotor em Rondônia. Eu fui lá para Rondônia fazer prova, eram 580 inscritos e eu me lasquei na prova. Eu e o gol, tipo Fred, chutei para fora. Tava parecendo o Vasco. E aí o que acontece? Nada contra, né? Nada a favor também os vascaínos, puta merda. Repara bem, olha o que aconteceu. Nessa situação, eu fiz 15 recursos. Aí um amigo meu passou perto e falou bem assim, velho, seus 15 recursos estão certos, mas você não vai ganhar nenhum, não. Você não vai ganhar nenhum. E eu olhei para ele e falei, mas por quê? Ele falou, a vida é feita de regras. Você esqueceu essa premissa. Eu falei, é? Ele falou, você está fundamentando os seus recursos com a exceção. Ele não te pediu a exceção, então fica esperto. Eu estou te dizendo que existe a exceção, mas você só vai para ela se o examinador direcionar, tá bom? Então vamos aqui. É permitido o ingresso, é constitucional o ingresso da autoridade policial em escritório de advocacia particular, de dia, sem o consentimento do responsável. Até aqui tudo bem. Munida de autorização judicial, ok, para realizar a busca e apreensão de bens e documentos necessários à investigação de prática de crime cometido pelo advogado titular da banca, não recaindo a busca e apreensão sobre a esfera de direito de terceiros. O item está perfeito. Sabe o que é essa história final aqui? Não recaindo sobre a esfera de direito de terceiros? É porque você foi lá buscar crime contra o advogado, não foi contra os clientes, e aí você não vai mexer nas coisas dos clientes, ok? Isso aqui pode? Pode. Era de dia, autorização judicial, escritório de advocacia, conselho de casa. Tranquilão. Então isso aqui está certo. É permitido o ingresso da autoridade administrativa de fiscalização tributária na sede de empresa privada, de dia, sem o consentimento do responsável e sem autorização judicial, para realizar a apreensão de livros, documentos e equipamentos necessários à lavratura do auto de infração e imposição de multa. Presta atenção. Durante o dia, você pode entrar com autorização judicial. Autorização judicial, brother, é poder judiciário. Aragonês, eu já li o artigo 58, parágrafo 3º, lá da Constituição, e ele fala que CPI possui poderes próprios de investigação da autoridade judicial. E agora? Me explica. É o seguinte, ó. A CPI possui realmente os poderes de investigação da autoridade judicial desde que não esteja presente a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Quando tem cláusula de reserva de jurisdição, é só o Poder Judiciário. Então o CPI pode determinar, por exemplo, busca e apreensão, mas não pode busca e apreensão domiciliar. CPI pode, por exemplo, fazer a quebra de sigilos bancário, fiscal, de dados fiscais, dados telefônicos. CPI pode quebrar basicamente todos os sigilos, menos um, comunicações telefônicas. A interceptação telefônica só é possível por autorização do Poder Judiciário, ok? Então, cláusula de reserva de jurisdição,
significa que apenas o Poder Judiciário pode determinar a busca domiciliar. Aí então quem vai ficar fora? A autoridade policial não pode, a autoridade fiscal não pode, a autoridade fazendária não pode, a autoridade tributária não pode, CPI não pode, oficial de justiça sem mandado não pode. É isso aí, beleza? Então vamos seguir. Então esse aqui está errado. Vamos para a terceira. Da autoridade policial em residência familiar, de noite, sem o consentimento do responsável e sem autorização, para realizar a prisão em flagrante delito. Flagrante delito pode? Pode. É uma daquelas hipóteses que pode de dia, pode de noite, sem mandado judicial. Então isso aqui está certo. Vamos para a última. De oficial de justiça em residência familiar, de noite, sem o consentimento do morador, munido de autorização judicial para a realização de penhora e avaliação. O oficial de justiça pode entrar? Pode. Com autorização judicial, pode. Mas só pode de dia. E aqui ele colocou claro que era de noite, então esse aqui não pode. O que a gente tem aqui então? O 1 está certo e o 3 está certo. Vamos procurar a resposta? Está correto que consta apenas em 1 e 3. Será que é esse? Vamos ver se o senhor nos ajudou. Aí, garoto, vamos embora. Vou passar nessa prova aqui. Vamos para a próxima. TRE, técnico judiciário. Eu vou te chamar a atenção para isso aqui, técnico judiciário, tá? Daqui a pouco eu te explico por quê. O pessoal fala assim, Aragonês, mas isso não cai para nível médio. Cai. Aragonês, não cai. Então, me explica isso aqui. E não é questão de agora, não. Questão, 2015. A FCC já agia do jeito que eu estou te falando. Em determinado processo administrativo disciplinar, a gente chama de PAD, né? Processo administrativo disciplinar, o servidor acusado promoveu a sua defesa pessoalmente, mediante manifestação e produção de provas nos autos, sem que, no entanto, tenha sido assistido tecnicamente por advogado. Não teve advogado, hein? Embora tenha sido facultado constituir um. Se ele quisesse, ele arrumava, mas ele não quis. Nessa hipótese, considerando não estar prevista em lei aplicável ao processo em questão a obrigatoriedade da assistência por advogado, veja aí o que vai acontecer. Vem cá comigo. PAD, precisa de advogado ou não? E aí você vem e fala assim, precisa, não precisa, fica brigando, né? Antes de você ficar brigando, deixa eu te explicar uma coisa, O PAD tinha uma súmula do STJ que vinha e falava bem assim, súmula 343 STJ. Dizia, é nulo o PAD sem advogado. Repare então que se eu seguisse a súmula 343 nesse momento, esse PAD que a gente acabou de ver era nulo, beleza? Mas esse entendimento aqui não vale mais não. Por quê? Porque o STF, por meio da súmula vinculante 5, a salada de fruta que a gente está falando, é súmula para lá, súmula para cá e técnico judiciário. Falou o quê? Não é nulo PAD sem advogado. Teve advogado ou não no gente boa ali? Não teve advogado. Não teve advogado. É nulo ou não? Não é nulo. Não é nulo. Tá aí, súmula vinculante 5. Mas sempre pode piorar. Já que sempre pode piorar, depois veio o entendimento do STF e do próprio STJ, salvo engano, súmula, agora me pegou, né? Não lembro de cabeça se é a 533 ou 527, mas eu não preciso saber não. O que preciso saber é o que está aqui dentro. Falou bem assim, pera, esse entendimento, segundo o qual não é nulo o PAD sem advogado, só vale na esfera administrativa. Porque lá na esfera penal precisa de advogado sim no PAD. Aragonês, o que é PAD na esfera penal? Basta lembrar o noticiário aí da semana que passou. A gente no domingo teve o Dia das Mães, né? Dia que é mãe, eu digo, mãe não é parente, mãe é uma entidade, brother. Mãe é um ser superior, só tem um defeito grande, não é eterna, né? Mas aí as nossas homenagens às mães. Repara bem. Quando a gente fala em PAD penal, você logo lembra dos benefícios do saidão. E você é concurseiro, já te falei. Você tem que ser um cara acima da média. Porque todo mundo fala assim, ganharam o indulto do Dia das Mães. Larga de ser jacu. Indulto é uma coisa, saída temporária ou saidão é outra coisa. Na saída temporária, o cara que está no regime semiaberto vai
e volta. E aí tu fala assim, volta é nada. Irmão, eu já trabalhei na VEP. E lá na VEP, sabe qual é o percentual de gente que não volta? 2%. Aragonês, você está dizendo que 2% dos vagabundos não voltam. É isso aí, é isso aí. Uai, então a maioria volta. A maioria volta. Mas na TV dá a impressão de que eles não voltam. Mas eles voltam, eles voltam. E quando não volta, tem que abrir um PAD. Sabe por quê? Porque, opção A, ele não voltou porque é safado e está praticando crime. É o normal, é o normal. Opção B, ele não voltou porque ele foi atropelado e está lá no hospital. Se ele foi atropelado e está no hospital, é justo eu aplicar punição para ele? Não, porque pode acontecer com qualquer um, né? Ser atropelado e ir para o hospital. Repara, porque quando ele vai e não volta, vão ter duas punições. Perda dos dias remidos, aquele que ele trabalha 3 para folgar 1, para ganhar 1, e ele vai ter também a regressão de regime, vai voltar para o regime fechado. Mas repara que ele só vai ter essas punições se ele não voltou de forma errada. Se ele não voltou com justificativa, não vai ter. E se você reparar bem, ele vai para o regime fechado. Ó. Então, nesse PAD, está em jogo o direito de liberdade do autuado. Então, o que vai acontecer? No PAD penal, se for PAD lá da execução penal, precisa ou não de advogado? Obrigatório. Obrigatória a presença do advogado. Obviamente, advogado eu estou falando em sentido amplo, porque pode ser advogado privado ou pode ser um defensor público. Aragonês, você me falou de 3 súmulas numa lapada só para um concurso de nível médio, foi isso mesmo? É isso mesmo que eu vi? É, para técnico judiciário, tá aqui. Então vamos. Esse cara aqui é PAD penal? Não é PAD penal. Se não é PAD penal, aplica a súmula vinculante 5. Nesse caso, tem nulidade ou não? Não tem nulidade. Então vamos procurar. A violação à Constituição? Não. A violação? Não. A violação? Não. A violação? Não. A violação? Aqui não há ofensa. É esse aqui. Vamos ver? Aí, ó. Facinho, facinho. Quando você entende, domina as súmulas, fácil. Aragonês, mas quer dizer que eu vou ter que ler súmula? Vai. Ah, mas eu tenho preguiça de ler súmula. Então, olha a próxima questão. TRT, 4ª região, técnico judiciário. De novo, você vai precisar de súmula para fazer a prova. Ah, então eu tô vendo aí que vai ser necessário eu ler súmula mesmo. Como eu consigo ler súmula? Você tem alguns caminhos. Você pode comprar um Vadmecum, você já deve saber o que é, né? Vadmecum é aquele livrão, mais de 2.000 páginas. Ou pode ser de graça. Tu só paga se quiser. De graça é mais barato. Você baixa na internet, entra lá no site do Supremo, é até melhor do que o Vadmecum, sabe por quê? Lá no site do Supremo, lá no site do STJ, você vai pegar as súmulas sempre atualizadas. E lá no Vadmecum, quando você comprou o Vadmecum desse ano, a gente está em maio, e aí você está atualizado até dezembro do ano passado. Já teve súmula esse ano. E aí a súmula que teve esse ano, você perdeu. Beleza? Qual o mais comum? Perguntar as súmulas mais recentes ou as mais antigas? As mais recentes, né? Então é importante estar atualizado. Site do STF, site do STJ, procura súmulas e boa leitura. Beleza? Acerca da imposição de limite de idade para inscrição de candidatos em determinado concurso público. Vem cá, vem cá. Pode ter limite de idade em concurso público? Pode. Desde que essa limitação seja compatível com o cargo. Por exemplo, técnico judiciário. Tem limite de idade? Não tem. Não tem. Agora, policial militar do estado de Sergipe. Tem limite de idade? Provavelmente sim. Aqui no DF tem limite de idade. PMDF, limite de idade, 30 anos. 30 anos. Você vai até sair agora, né, concurso da PMDF, cacetada de vagas, parece que são 2.000 vagas, né? E PMDF, você que está fora do Distrito Federal, aqui paga muito bem. Aragonês, eu tenho 32 anos. Não dá, não dá. Por quê? Porque aqui tem limite de idade, de 30 anos. Ah, mas será que na justiça eu ganho? Não. Toda vez que alguém vem me perguntar, eu pergunto, qual a tua idade? O cara, 32. Aí eu pergunto, qual é o teu nome? Porque vai que o cara chama Benjamin Button e tá voltando. Se você não chama Benjamin Button, brother, você tá indo pra frente. Se você tá indo pra frente, não dá. Não dá. Beleza? Até 30 anos você pode tentar aqui. Quando é que conta os 30 anos? Na data da inscrição no concurso. Presta atenção, jurisprudência do STF. 30 anos na data da inscrição. Não é na data do curso de formação. Porque a data da inscrição você tá vendo ali na hora que entrou. Data do curso de formação é incerta, porque eu não sei quando é que vai acontecer. Beleza? Onde é que está escrito isso? Que pode ter limite de idade? Pode ter limite de idade, ó, súmula. Toda hora eu falo em súmula. 683 STF. Vai falar o quê? É possível o limite de idade desde que
seja compatível com as naturezas do cargo. Então repara, ó, é vedada a prática? Não. É permitida a prática, desde que prevista em lei. Opa, necessário está em lei, hein? Não basta o edital. Considerada a natureza das atribuições do cargo. Eu acho que vai ser esse aqui. Mas vamos ver as outras. É permitida? Sim, até aqui beleza. Desde que prevista em lei ou no edital. Esse ou no edital matou. Vedada a prática? Não. Permitida? Desde que prevista no edital. Negativo, negativo. Então vai ser o quê? Letra B. Quer ver, ó? Letra B. Súmula 683. Toda hora, súmula na sua prova. Ah, uma coisinha, ó, uma coisinha. Exame psicotécnico, a mesma regra daqui. Exame psicotécnico é válido? É, mas tem que ter previsão em lei. Tem que ter previsão em lei. Não basta que você tenha a previsão em edital. Sabe onde é que está escrito isso? Súmula vinculante. Súmula vinculante também sobre o psicotécnico. Aragonês, pelo que você está me dizendo aí, eu vou passar a noite lendo súmula vinculante. Seja bem-vindo ao clube, meu irmão. Eu já li súmula um montão de vezes, um montão de vezes. E aí, minha irmã, nós somos 5, né? Tenho mais 2 irmãs que são da área do direito. Ela foi fazer o concurso de defensor da União, e aí a prova era sábado à tarde, imagina que negócio pesado. Sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Saiu da prova do domingo à tarde, eu passei a semana falando para ela, lê súmula, lê súmula, lê súmula. E ela, pode deixar, pode deixar. Quando deu no domingo à tarde, ela saiu da prova e falou bem assim, ei, nego, que ela me chama de nego, nego, vem cá, para tal situação, qual é a ferramenta cabível? Era uma situação assim, o cara entrou com um recurso e ia lá para o Supremo Tribunal Federal, mas o recurso para o STF não tem efeito suspensivo, coisa de direito processual. E ela falou, eu quero dar efeito suspensivo ao recurso. Eu falei, você não leu as súmulas. Você não leu as súmulas. Ela, por quê? Eu falei, o que você colocou? Eu botei o constrangimento no colo dela, né? Ela, mandado de segurança. Eu falei, o concurso acabou. Você perdeu. Falei, você não leu as súmulas. Ela falou, eu não li, não deu tempo. Eu falei, não é porque não deu tempo, é porque é chato ler súmula. E aí, como é chato, a pessoa abre mão. E aí ela reprovou. Sabe por quê? Porque tem 2 súmulas que dizem que são medidas cautelares, os instrumentos cabíveis. São 2 súmulas porque uma diz quando é no tribunal de origem e outra diz quando é lá no Supremo Tribunal. Ela errou porque teve preguiça de ler súmula. Beleza? Aragonês, e se isso for aplicado a analista? Vou tomar por base o concurso do TJDF, que é a minha casa. Analista judiciário, nível superior. Falava lá bem assim, ó, 120 itens, banca CESP. Das 120 itens, 50 conhecimentos gerais, 70 conhecimento específico, pessoal do direito. 70, 9 súmulas. Dos 70 itens, 9 frasezinhas que se você tivesse lido no sábado, você tinha garantido mais de 10% da prova. Não tenha preguiça de ler súmula. Vamos embora para a próxima. Aqui, ó, TRT, Analista Judiciário, 2017. Questão fresquinha aí. Considere a situação abaixo. 1. Ayrton é brasileiro. Aqui vai ser nacionalidade. E sua esposa, Carmela, é italiana. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres, enquanto seu pai estava a serviço do Brasil. Pera. Vamos pensar aqui, ó. Pai, mãe. O pai é brasileiro? É o Ayrton. Sim. A mãe é brasileira? Não, italiana. Ou seja, pela mãe, deu zebra. O moleque nasceu onde? Londres. Londres, então, nasceu fora. Mas, vem e fala assim, ó, o pai estava a serviço do Brasil. Isso aqui tá trocado, né, caceta? O homem é assim, a mulher que é para baixo. Agora deu certo, agora deu certo. O câmera me salvou ali, falou, véi, ele tá ali se espanando. Eu falei, deve ter alguma coisa errada. Tá trocando as bolas aqui o professor. Tá doidão, né? Só para você ter uma ideia, meu amigo, a vida de professor não é fácil, não. Repara bem, hoje eu já fiz 23 audiências pela manhã, saí correndo, fui para outra cidade buscar meus filhos, levar para consulta, levo os moleques para a escola depois, volta para o tribunal para montar o material de vocês, depois volta para uma reunião que eu tinha pelo chefe aqui, né, do cursinho, daqui a pouco vai de volta para o estúdio. E chegar em casa, vai fazer o que mesmo? Jantar, dar uma disfarçadinha ali, ó, trabalhar no material em PDF, aproveitar para fazer o jabá. O material em PDF da gente está saindo show de bola mesmo. Na verdade, está perdendo o resto dos cabelos que sobram na cabeça, trabalhando todo dia até 2 horas da manhã. Já terminei Poder Executivo, começar amanhã Poder Legislativo, com processo legislativo, tudo fresquinho. O Judiciário vai ser o próximo aí, especialmente voltado para o pessoal do TST, tá bom? Ó, repara bem, quando a gente fala em nacionalidade, a Constituição fala o seguinte: a regra no direito brasileiro é o critério territorial. Nasceu no Brasil é brasileiro. Tem exceção? Tem. Se nascer no Brasil, mas os pais forem estrangeiros
e estiverem a serviço do país de origem. Aí vão ser estrangeiros, mesmo nascendo no Brasil. O Brasil também adota o critério sanguíneo de forma excepcional. A regra é o territorial, volto a dizer. Quando usar o critério sanguíneo, a gente vai usar associado a outro fator. Como assim? Se for sangue, é sangue mais alguma coisa. Olha para cá. Aqui está dizendo que o Ayrton estava a serviço do Brasil. É exatamente a segunda hipótese. A primeira hipótese era o critério territorial. A segunda hipótese é o critério sanguíneo, desde que o cara que tenha sangue brasileiro esteja a serviço do país do Brasil. O Ayrton é quem tem sangue brasileiro e estava a serviço do Brasil. Então, ok, fechou. O moleque, o Bernardo, é brasileiro nato. A terceira hipótese é critério sanguíneo também, e aí vai ser associado a outro fator, que é o quê? Ou ser registrado na repartição brasileira competente, embaixada, consulado, ou vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira depois dos 18 anos. Beleza? Então vamos. Benjamin nasceu no Brasil, critério territorial, enquanto seus pais, os dois, são alemães, aqui estavam a serviço da Alemanha. Benjamin não é brasileiro. Certeza que Benjamin não é brasileiro. João, filho de Maria, brasileira, nasceu nos Estados Unidos, ok? E foi registrado na repartição brasileira competente. Acabei de falar. Se tiver sangue mais registro na repartição brasileira competente, João é brasileiro. Então vamos procurar. O Bernardo é brasileiro, o João é brasileiro. Então vamos. São brasileiros natos. Bernardo, não. Bernardo e João, ok. Vamos ver se está certo? Letra B. Show de bola, vamos para a próxima. Vou passar nesse concurso aí, hein? 7. Mariana é brasileira. Olha que salada de fruta do cacete aqui, meu irmão. Você vai ter um monte de coisa. Então vamos separando, Mariana é brasileira e tem 66 anos, ok. Pedro é chileno. Pedro já vai estar fora do negócio aí, hein? Por quê? Estrangeiro é inalistável e inelegível. Benedita é brasileira e tem 16 anos. Entre 16 e 18, tu pode votar? Pode, mas é facultativo. João é brasileiro e tem 18 anos, ok? Mas está prestando serviço militar obrigatório. Opa! Quem está no serviço militar obrigatório é inalistável e ele vai ficar, a inelegibilidade dele é absoluta, ele não pode ter título de eleitor. Ana, rapaz, ainda tem mais gente, pelo amor de Deus. Ana, epa, perdi tudo aqui. Cadê? Deus me ajuda. Meu filho, me ajuda aí que agora eu me perdi. Cadê? Aqui, voltei. Beleza. Ana, vou colocar aqui. O que tem Ana? É brasileira. E tem 22 anos, mas é analfabeta. Opa, analfabeta pode votar? Pode. Pode ser votado? Não. Considerado que todos fixaram domicílio no Brasil, a soberania popular, mediante plebiscito, que é igual do voto, de caráter nacional, será exercida obrigatoriamente. Espera aí, quem é que é obrigatório? Mariana é obrigatório. E o chileno é? Não, o chileno está fora do negócio, né? A analfabeta é obrigatório ou facultativo? Facultativo. O serviço militar obrigatório está fora da parada. Benedita, facultativo. Vamos ver. Então é obrigatório por Mariana. Até aqui, beleza. Ana, aqui está escrito Pedro e Ana. Pedro não, que Pedro é chileno. Ana é analfabeta. Ana não. Ana, negativo. Mariana e João. Cadê o João? João é serviço militar obrigatório, também está fora. Então vai ser a letra A, provavelmente. Ó. Mariana, de forma obrigatória, e facultativamente por Benedita e Ana. Espera aí. Benedita é facultativo, ok? E Ana é facultativo, ok? Não podendo por Pedro e João. Não pode Pedro porque ele é chileno e não pode João porque ele está no serviço militar obrigatório, deve ser a letra A. Vamos ver? Gabarito, letra A, show de bola. Vamos para mais uma. Essa aqui é dá pano para manga. Dá pano para manga porque vocês normalmente viram eu falando agora que é importante você ler súmulas do STF e do STJ. E aí muita gente vem e fala assim, mas não cai jurisprudência. Então, lê aqui. Juliana, brasileira nata, obteve a nacionalidade norte-americana, de forma livre e espontânea. Vem cá. Isso aqui é um julgamento supremo desses dias. O Supremo começou a julgar em 2016 o mandado de segurança e agora extraditou a brasileira. Você deve ter visto pela imprensa. E é importante você olhar para o noticiário com o olhar de concurseiro. Como assim?
importantíssimo olhar e falar como isso deve cair na minha prova. Sabe por quê? Você já ouviu a expressão popular? A porta da rua é a serventia da casa. Quem não está interessado, meu irmão, em ficar aqui no Brasil? Ah, eu não quero mais ser brasileiro porque ser brasileiro é pobre. Então vai-se embora. Se você fosse embora, você deixa de ser brasileiro? Deixa de ser brasileiro. Se você não quer mais ser brasileiro, quero ser norte-americano. Vai lá e se naturaliza. Se você se naturalizar de forma espontânea e abre mão da nacionalidade brasileira, pode ir. Você deixou de ser brasileiro. Foi essa a situação. Olha o que aconteceu. Parece a Sol da novela América. Lembra aquela que tinha o Boi Bandido, a Débora Seco? Lembra ou não lembra? A Sol era brasileira, foi tentar a vida lá nos Estados Unidos. Aragonê, tu assiste novela sempre que dá. Mas normalmente não dá, né? Não tem tempo nem pra me coçar, puta merda. Repara, ó, a última novela que eu assisti foi a da Carminha, lembra? Era boa, depois ficou ruim, depois ficou boa de novo, depois ficou ruim. Repara, lá na novela Sol, América, a Sol queria ser norte-americana. Parece muito a situação que o Supremo julgou. A situação que o Supremo julgou foi bem assim, ó. Uma brasileira foi tentar a vida nos Estados Unidos. Obteve o Green Card. Isso é importantíssimo, que com o Green Card ela podia trabalhar, podia permanecer, tinha o direito de herança, tinha os direitos que precisava. Mas ela não suficiente com o Green Card, ela foi lá e se naturalizou norte-americana, abdicando, abrindo mão de jurar, de defender qualquer outro país. Ou seja, deu as costas para o Brasil. Passam-se alguns anos, ela, casada lá com o norte-americano, mata o norte-americano. Ela é acusada de homicídio do marido dela. Na hora que o bicho pega, para onde ela corre? Adivinha? Correu, ó, para o Brasil. E aí os Estados Unidos pediram o quê? Extradição. Os Estados Unidos falaram, ei, mande ela aí para mim, mande para mim, mande para mim. E aí os advogados dela falaram, não, pô, ela é brasileira nato, a gente não extradita nato, não. O Brasil falou, oxe, negativo, negativo. Ela deixou de ser brasileira nata. Ela perdeu a nacionalidade, ela abriu mão da nacionalidade. Tem ato do ministro da Justiça reconhecendo a perda da nacionalidade. A perda foi válida? Foi válida. O mandado de segurança era para dizer se a perda foi válida ou não. Foi válida sim. Porta da rua, serventia da casa. Saiu porque foi obrigada? Não, saiu porque quis. Saiu porque quis, deixou de ser brasileira. A gente extradita brasileiro nato? Não. Mas ela era brasileira nata? Não. Ela era o quê? Estrangeira. Nós extraditamos estrangeiro? Sim. Se não é crime político nem de opinião, é isso aí que rolou. Aragonê, então toda vez que eu optar por outra nacionalidade eu vou perder? Não, tem duas exceções. Se a outra nacionalidade foi imposta, você não perde. Exemplo de quem vai jogar futebol, Neymar, por exemplo. Para jogar lá no Barcelona só pode ter 3 estrangeiros, lá tem muito mais, né? Então para jogar ele foi obrigado a se naturalizar. Obrigado não é voluntário. O contrário de obrigado é voluntário, né? Só perde se for voluntário. E o segundo, se o outro país reconhecer a nacionalidade originária. É a situação do pessoal que é filho de italiano, onde nascer é italiano também. Nasceu aqui no Brasil, ele vai ter a dupla nacionalidade, ok? Mas no meu caso, que é a mulher que parece a Sol, né, da novela América, aqui o nome dela é Juliana, perdeu? Perdeu. Vamos aqui. Juliana, brasileira nata, obteve a nacionalidade norte-americana de forma livre e espontânea. Posteriormente, Juliana foi acusada lá nos Estados Unidos da América da prática de homicídio contra a nacional daquele país, matou o marido, fugindo para o Brasil. Tendo ela sido indiciada em conformidade com a legislação local, o governo norte-americano requereu o que mesmo? A prisão para fingir extradição. Nesse caso, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo, aqui o que está sendo cobrado, ó, Juliana poderá ser extraditada, uma vez que a perda da nacionalidade brasileira é automática. Vamos ver. Não poderá ser extraditada, já vou cortar. Poderá ser cassada a nacionalidade brasileira pela autoridade competente e ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime que lhe é imputado. Aí a gente já tem algumas hipóteses, né? Mas a gente vai ver porque tem mais coisa para aparecer ainda. Já que tem mais coisa, vamos. Não poderá ser extraditada, não é essa aqui. Não poderá ser extraditada, não é essa aqui. Vamos voltar para lá então. Vem cá, cadê? Cadê? Uai, cadê? Vai para lá, aí. Poderá ser extradada imediatamente, uma vez que a perda da nacionalidade, nesse caso, é automática. Sabe por que não é automática? O que estava sendo julgado aqui era exatamente o ato do ministro da Justiça que retirou a nacionalidade. O Supremo entendeu que o ato era válido. Você me ouviu explicando. Então isso aqui não é. Poderá ser cassada a nacionalidade brasileira? Sim, de fato foi. Pela autoridade competente, ministro da Justiça. E extraditada para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime que lhe é imputado, deve ser esse aqui. Vamos ver? Letra C. De boa, de boinha,
Tranquilão, letra C. A gente vai passar rapidamente. Professor é bicho fominha, o tempo já está estourando ali, tô nem aí, vou continuar aqui, porque a aula é de grátis, e eu quero a sua aprovação, tá? Vem cá, vou passar aqui para ir para Poder Judiciário e Funções Essenciais, fazer ao menos 2 questões. Vamos para a primeira. A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição, considere. 1. É vedado, vedado é sempre proibido, né? Cuidado com as expressões em português. É vedado, é defeso, isso é proibido. É vedado a magistrados receber, a qualquer título ou pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Aí seria zoeira, né? Se a gente recebesse honorário advocatício, diferentemente do que ocorre com o membro do MP. Aí eu vi. Membro do MP pode receber honorário advocatício pela atuação dele como promotor? Não. E percentual? Custa? Não, pô, não. Isso aqui, falso. É assegurado tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público inamovibilidade. Sim. Salvo motivo de interesse público. Ok? Hipótese em que a remoção poderá ser determinada mediante decisão do órgão colegiado competente. Ok? Pelo voto de 2/3 dos membros. Opa, emenda 45, 2004, reduziu o quórum que era de 2/3 para maioria absoluta. É mais fácil a remoção como forma de punição. Presta atenção num ponto muito importante, hein? Inamovibilidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, vale para o juiz titular e vale para o juiz substituto também. Tem caído muito em prova. Inamovibilidade vale para o substituto também. Mas o titular tem a sua vara lá, né? Tem um lugar em que ele trabalha de maneira fixa. Já o substituto está no nome. Ele serve para substituir onde estiver precisando. Fica rodando. Então repara, ele é inamovível na comarca em que ele está. Aqui no Distrito Federal não tem comarca, aqui chama circunscrição. Ok? Então isso aqui está errado também por conta do quórum, né? 3. É vedado tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastaram, antes de 3 anos, ok? Do afastamento, da aposentadoria ou da exoneração. Emenda 45, olha a importância dela. Ela de novo. A emenda 45 trouxe a quarentena de entrada e a quarentena de saída. O que é a quarentena de entrada e o que é a quarentena de saída? As duas, 3 anos. Quarentena de entrada. Para ingressar na magistratura, tu tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica é cargo privativo de bacharel em direito, mas houve uma flexibilização por parte do STF e técnico judiciário também pode contar os 3 anos. Então, se você passar aí para o cargo de técnico do TST, depois tu pode fazer concurso para juiz do trabalho, juiz estadual, que vai contar os 3 anos, ó, de boa, de boinha, ok? 3 anos para eu entrar, 3 anos de molho para sair. Quando você sai, você fica 3 anos impedido de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Presta atenção nisso. O TST tem jurisdição em todo o território nacional, mas o ministro do TST que se aposenta, ele não pode exercer advocacia no TST. Ele pode no Supremo, pode no TRT, pode no STJ, de boa. Tranquilão? Então isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo. O 3 tá certo. 4. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os tribunais de justiça, ok? Nos crimes comuns e de responsabilidade, ok? Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ok. 3 está certo, 4 está certo. Vem cá, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Membro do MP estadual e juiz estadual vão ser julgados onde mesmo? TJ. Agora, se for membro do MP da União, primeira instância, tudo aqui que eu estou falando, e juiz federal, vai ser julgado onde mesmo? Tribunal Regional Federal. Tem essa diferencinha aqui, tá bom? Cuidado que o MPU tem 4 ramos, ó. MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e MP, é o que me interessa, DFT. Cuidado que o MP DFT não vai ser julgado pelo TJDFT, vai ser julgado pelo TRF, tá bom? Entendimento do STF sobre o tema. Peraí. Ficou certo 3 e 4, né? Vamos procurar? 3 e 4, 3 e 4. Gabarito. Letra B, show de bola. Vamos para a última? A respeito do Poder Judiciário, a Constituição Federal, que podem ser ministros do STF somente brasileiros natos, ok? Está na ordem de vocação sucessória, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Opa, isso aqui está certo. Vamos achar se as outras estão erradas? Compete ao STJ processar e julgar originariamente, começa lá, as causas e os conflitos entre a União, Estados, a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração pública.
A letra B, o que está aqui, é o que a gente chama de conflito federativo. Presta atenção, é assim, ó. É assim, ó. União versus Estado. União versus DF. Estado versus Estado. E Estado versus DF. Quem julga? STF. É isso aqui. Beleza? Beleza? Tá, então vamos. C. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 11 membros. Aluno é bicho do cão? É. Ainda erra de novo, ó. Mandato de 4 anos. O mandato é 2, admitido uma recondução. Mas aqui não são 11, não. Repara que o aluno falou bem assim para mim. Eu falando, né, na aula de Poder Judiciário, eu falei, ó, tem mnemônico aqui para o STF, somos um time de futebol, 11. Tem mnemônico aqui para o TST, 30, 100, 3. 30 menos 3, 27. Mas não tem para o CNJ. E o aluno falou, tem sim. CNJ tem 15, não tem? Eu tenho. É porque corno nunca julga. Falei, como é que é, meu amigo? Corno nunca julga? O que tem a ver com 15? Ele falou, soma as letras. Corno, 5. Nunca, 5. Julga, 5. 5, 5, 5, 15. Então, o CNJ tem 15 membros. Aragonês, isso não é forma de ensinar, não. É forma didática. Meu irmão, ó, eu quero que você passe. Como você vai aprender, para mim, ó, tanto faz. Eu quero que você passe e saia dessa pobreza que te abate. Vamos embora. O processo de vitaliciamento, isso aqui está errado, né? O processo de vitaliciamento de juízes independe, não precisa, de participação em curso oficial ou reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A gente chama isso aqui de ENFAM. Emenda 45 de novo. A emenda 45 previu que tanto para você ser promovido, quanto para você ser titularizado, né, para você ser vitaliciado, precisava sim de curso oficial na ENFAM. Então você precisa passar aqueles cursos de reciclagem, você precisa passar na ENFAM para você ser vitalício, né, 2 anos, e depois para você ser promovido. Por exemplo, eu sou juiz substituto, daqui em breve vou ser juiz titular. Para sair de substituto para titular, preciso comprovar a quantidade mínima de horas por ano. Isso é exigido disso aí da gente, tá? Então, letra E. A D está errado, né? Está dizendo que não depende. A vitaliciedade dos juízes é adquirida após 2 anos no exercício do cargo, né? Repara, uma das diferenças entre estável e vitalício é porque o vitalício é em 2 anos e o estável é em 3 anos. Na verdade, nem todo juiz adquire a vitaliciedade com 2 anos. Porque os membros da magistratura que ingressam diretamente nos tribunais, por exemplo, quem entrou no STF, é vitalício na posse. Pensa no ministro Alexandre de Moraes, o último a entrar no Supremo. Ele é vitalício na posse. Não é com 2 anos depois, tá bom? 2 anos só vale para quem entrou por concurso público, orelha seca. Tranquilo, tranquilo, vamos ver aqui a 2. Gabarito, letra A. Meus amigos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não consigo dizer tudo em 1 hora. Já estourei ali mais de 1 hora. Era o que tinha para a gente falar aqui, foi o que deu. Eu fico sempre assim ansioso tentando trazer mais coisa para vocês. Nosso curso completo de Direito Constitucional está disponível para vocês. Muita gente pergunta se está atualizado. Todo ele foi gravado em 2017. Foi não, né? Está sendo gravado. Só para vocês entenderem a questão da atualização. Sexta-feira passada, a gente está na terça. Na sexta-feira passada, eu atualizei 2 vídeos. E ontem, segunda-feira, atualizei mais 2. Onde foi que eu atualizei? Primeiro vídeo sobre direitos e garantias fundamentais, atualizei por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que na união estável ou no casamento as regras do direito sucessório, herança, deveriam ser as mesmas. Regravei, então, só um vídeo que já tinha gravado recente agora. Primeiro vídeo de direitos e garantias fundamentais e lá na ordem social e direito de família. Aí o Supremo decidiu que governador também, para ser julgado, não precisa da autorização 2/3 da Assembleia. Regravei responsabilidade do presidente da República, regravei competência originária do STJ. Estou toda hora regravando. Na verdade, a gente fica avançando e voltando para sempre te oferecer um produto de efetiva qualidade, tá bom? Sou o professor Aragonês Fernandes e foi um prazer estar contigo aqui durante esses momentos. Espero que você tenha gostado e acompanhe a gente aí, seja no Gran Curso Online, seja nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.